toda criança é igual, seja filho, o chamado filho legítimo, cuja intitulação não existe mais, seja o filho natural, seja o filho adulterino, seja o filho adotivo. Ninguém é mais filho de segunda classe. Se bem que o Estatuto não precisava reproduzir isso, porque estava na Constituição, mas reproduziu, porque uma lei no Brasil que não tem pelo menos 250 artigos é uma lei de segunda classe. Não vale. Tem que ter pelo menos assim uns 250 artigos, tem que botar as pessoas para pensarem, para interpretar, senão é uma lei de segunda classe. Nós evoluímos quando acabamos com os tipos variados de adoção. Tínhamos uma adoção também de primeira classe, que seria a adoção plena, e tínhamos uma adoção de segunda classe, resolúvel, que era a adoção simples. Tínhamos a adoção do Código Civil, e eu tinha uma peleja constante com o professor Chaves, porque eu entendia que havia só a adoção plena e a adoção simples, uma adoção simples de criança em situação irregular e uma adoção simples de criança em situação irregular. Tínhamos essa discussão constante, mas era uma discussão de alguém que respeita muito a capacidade do professor, porque ele é um dos melhores técnicos em matéria de adoção. Quando nós dissemos que existe só um tipo de adoção, nós não esclarecemos corretamente o que devíamos fazer com a adoção de adultos, porque essa lei só se refere a criança e adolescente. Restou a questão da adoção do adulto, que na proposta que fizemos, um grupo de juristas reunido no Rio de Janeiro, de revisão do Código Civil, nós claramente dissemos que a adoção só pode acontecer até os 18 anos. Ninguém vai adotar alguém com 50 anos só para deixar herança. Use de um dos outros estatutos. Mas, vejam bem, o caminho central, a trilha única deixada agora nesse estatuto é o da colocação em família substituta. Que pode acontecer pela guarda, que pode acontecer pela adoção, que pode acontecer pela tutela. Nesses pontos, nós vamos ter que nos colocar, nos situar muito bem, nós vamos ter que interpretar a lei da forma mais ampla possível, porque aí começam as dificuldades que o Brasil inteiro vai ter para executar essa lei. As missões já são imperfeitas. A situação que se cria com a primeira adoção que não deu certo conduz a uma segunda adoção que aparece, a princípio, para os juristas, como uma ideia absurda. Se a adoção é irrevogável, é irretratável, como faríamos uma segunda adoção? Estaríamos revogando a outra. Mas não temos outro caminho senão admitir, justamente no exercício de interpretação, que se com a adoção aquela filiação e aquela paternidade se tornaram perfeitas e acabadas, se a adoção não deu certo, do mesmo jeito que caçamos o parte do poder dos pais biológicos e entregamos a criança em adoção a uma família substituta, vamos novamente caçar o parte do poder dos pais adotivos e transmitir esse parte do poder numa segunda adoção. Ele traz o caminho da colocação familiar como o único possível. E por que eu faço essa afirmação? Nós acabamos com os internatos. Nós tínhamos nos internatos, que não são lugares bons para uma criança, são opções que não são ótimas. Eu sempre disse que não existe internato bom. O melhor orfanato do mundo é uma gaiola de ouro. Mas nós tínhamos um lugar onde colocar uma criança de 4 anos para tirá-la da rua, da sarjeta, para deixá-la a salvo
da violência sexual, da violência física, da deformação de caráter, nós tínhamos um lugar onde colocar uma criança recém-nascida. E hoje acabou essa internação. Nós temos agora os chamados abrigos. E essa ideia do abrigo soa, para quem mora em Jacarezinho, como uma ideia maravilhosa, uma ideia inteligente. A criança será levada ao abrigo, mas sem privação da liberdade, chegando no Juquinha, no Rio de Janeiro. Vive na rua, dia e noite, já está começando a tomar coisa das pessoas, já está aprendendo a se transformar naquele ladrãozinho do futuro. E alguém diz a ele: olha, Juquinha, você vai ficar nessa escola aqui. Você vai ter que comparecer à aula. Você não pode sair para a rua a hora que você quiser, porque você tem hora para aula, hora para comer, hora para tomar banho. E eu vou achar muito engraçado olhar para o rosto da assistente social ou da professora que fizer esse discurso, quando ela ouviu a resposta que o Juquinha vai dar. Com 5 anos. Ele vai dizer coisas que um frade velho e calejado ficaria corado, quanto mais a professora. E o exemplo prático aconteceu no Rio de Janeiro há cerca de um mês atrás. O senhor presidente da FEEM do Rio de Janeiro, que é a FEEM, acompanhando essa ideia socializante do atendimento à criança, que tem por objetivo fundamental, em primeiro lugar, acabar com o controle jurisdicional desse atendimento. Esse é o objetivo primeiro, é o maior objetivo. Criava no porão de uma das casas da FEEM um dormitório para crianças que vivem permanentemente na rua. As crianças acordaram, tomaram café, as televisões estavam lá. E saiu a primeira criança que ia embora para a rua depois que dormiu e tomou café. Sabe Deus para onde ia? Era um Juquinha da existência do Rio de Janeiro, com 4 anos de idade. Com 4 anos. E quando eu indagava, esse menino vai passageiro, esse menino vai para Central do Brasil, vai conviver com os rufiões, com assaltantes, com estupradores, com exploradores. Alguém voltou-se para mim e perguntou: e o direito que ele tem de ir e vir na cidade? Esse menino não tem, no momento, ninguém cuidando dele para prevenir a chamada situação de risco social, porque nós somos o país dos títulos. Nós temos o serviço de assistência menor. Quando o serviço de assistência menor, que atendia a 200 mil crianças e atendia muito bem, mas tinha 50 crianças, 50 adolescentes marginalizados, matadores, violentos. Os mais velhos aqui lembram do cara de cavalo, que foi uma figura nacional. Quando nós entendemos que o sonho estava muito mal falado e constante, criamos a FUNABEM, Fundação Estadual do Bem-Estar, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. E quando a FUNABEM estava mal falada, estava em todas as novelas, sendo apontada como o caminho do inferno para toda criança que se tornava rebelde em casa, nós acabamos com a FUNABEM. E criamos um instituto, eu confesso que não decorei ainda o nome, mas foi o caminho. Daqui a pouco eu vou declarar esse nome, e na próxima vez que vier aqui, se não tiverem mudado o nome, eu repito para vocês. O que quer essa lei da sociedade? Nós temos, na frente da elaboração dessa lei, pessoas que sabem que, no censo de 80, a população infanto-juvenil, a população com menos de 18 anos, era da ordem de 48%. A força de trabalho do menor era de 18%. E, o que é mais sério, 37% dos 15 milhões de crianças carentes na época
estavam sem escola. Ou seja, de 15 milhões de crianças, 7 milhões não tinham sala de aula. E existe outro dado mais grave que o Ministério da Educação não divulga, que é o fato de que, da população brasileira, cerca de 15 milhões estavam espalhados pelo Brasil sem nome, porque não tinham acesso, não têm acesso, e continuam não tendo acesso ao registro do nascimento, sem nome. Eu fiz uma experiência em São Pedro da Aldeia. Um dia juntei a sociedade, nossa, a FUNABEM ainda era FUNABEM, a FEBEM ainda era FEBEM, foi nos idos de 1979, eu era juiz de São Pedro da Aldeia, e chamei a sociedade, chamei o dentista, todos os cartórios, o padre, reuni até uma bandinha de música e me afastei da cidade, 8 quilômetros para um distrito. E no Matar, fiz 101 registros de nascimento e 21 casamentos. Chamei o promotor, estabelecemos ali um conluio terrível, dispensamos proclamas e fizemos 21 casamentos. Tivemos que registrar a pessoa e casar. 8 filhos, 9 filhos da pessoa, que já estava com 9 filhos e não estava casado ainda, porque não tinha dinheiro para o casamento. E nós verificamos que a sociedade se integrou, se interessou, os levantamentos foram feitos, os cartórios dispensaram todos os emolumentos. O único problema foi com o padre, tudo que eu fazia lá, ele tinha que perguntar quem pagava. Eu queria saber quem ia pagar a cura, os casamentos que ele fez lá, porque ele também se juntou comigo e fez os casamentos. E eu, Deus. Nesse grupamento de forma essa clientela, nós vamos ter agora um envolvimento direto da sociedade através dos chamados conselhos, um conselho de proteção ao menor, e não entendi da necessidade de 2 conselhos. Eu acho que instalar um já vai ser difícil, e vamos instalar 2. Em alguns lugares já se fala em instalar um em cada distrito, porque a lei permitiu que os conselhos tutelares, os membros dos conselhos tutelares sejam remunerados. Cada distrito vai ter no mínimo um conselho. É mais um cabide de emprego que vai aparecer para prefeituras por aí, só Deus sabe o que vai acontecer. Esses conselhos vão ficar encarregados de resolver o problema antes que esse problema venha de resolver. Os conselhos, diz a lei, se reunirão e tomarão decisões de colocação familiar, de inclusão em programas de assistência, de encaminhamento para programas da sociedade. Eu achei até isso muito engraçado, porque o Estatuto manda aplicar uma penalidade aos pais, chama de medida socioeducativa, e ameaça o pai com as penas da lei. E eu vou pensar no juiz de menores desta cidade, qualquer dia, diante de um pai, dizendo: olha, você agora vai tomar conta do seu filho. Não vou não, senhor. Se você não tomar conta do seu filho, eu caço o seu pai para poder, e ele vai se ajoelhar e Deus me pague.